Hoje terá Flamengo e Corinthians, final da Supercopa Rei de 2026. O confronto será no estádio Mané Garrincha, às 16 horas. O jogo terá transmissão da TV Globo, do Premiere, do Sport TV e da GE TV. Lembrando que o confronto coloca frente a frente o campeão brasileiro Flamengo contra o campeão da Copa do Brasil, a equipe do Corinthians. O Flamengo terá a volta de dois jogadores importantes que ainda não atuaram nesta temporada, que é o caso de Danilo e De La Cruz. Saul é o único desfalque do time do Flamengo por problemas físicos. Já o volante Alan está fora por opção técnica do treinador Felipe Luiz. Nos últimos 5 confrontos entre Flamengo e Corinthians por todas as competições, são 3 vitórias do Flamengo, 1 vitória do Corinthians e 1 empate. Lembrando que nós vamos fazer a narração da partida aqui no canal. Eu narro e a Mariana comenta. Agora vamos para a provável escalação do time do Flamengo. O Flamengo deve ir a campo com o goleiro Rossi, na lateral direita o Varela. Na dupla de zagueiros temos uma dúvida entre Léo Ortiz e Vitão, o zagueiro pela direita. Já o Léo Pereira será o zagueiro pela esquerda, Alexandro, o lateral esquerdo do Flamengo. A dupla de volantes Eric Pulgar e Everton Araújo. Do trio de meio de campo, Gonzalo Plata pela direita, o Carrascal como camisa 10, e pela ponta esquerda temos outra dúvida, Everton Cebolinha e Samuelino com Pedro de centroavante. Bom, sobre esse time provável titular, me chama a atenção que o Paquetá não está nesse time titular. Acho que é um jogador que poderia, por exemplo, estar fazendo esse setor aqui, onde está o Carrascal. Acho que poderia ser o Paquetá aqui e o Carrascal, que poderia estar jogando por esse lado direito aqui, onde está, por exemplo, o Gonzalo Plata. Acho que a gente poderia ver essa mudança, Paquetá de meia atacante e o Carrascal de meia pelo lado direito. Da mesma forma, a gente também poderia ver, ou pelo menos eu gostaria de ver, o Paquetá de camisa 10 com o Pedro de centroavante. Pelo lado direito, o Gonzalo Plata mesmo. E aqui pelo lado esquerdo, ao invés de ser Everton Cebolinha ou Samuelino, poderia ser, por exemplo, o Carrascal. Aí o Flamengo, para mim, ficaria com um time muito mais criativo. O Gonzalo Plata poderia, por exemplo, ajudar demais na marcação aqui o Varela, especialmente se você pensar que o Corinthians tem o Matheus Bidu, que chega muito ao ataque. O Gonzalo Plata pode ser esse jogador que pode recuar e ajudar o Varela aqui na marcação pelo lado direito. Da mesma forma, esse lado aqui, se o Carrascal começasse, o Carrascal pode voltar muito para ajudar o Alexandro na marcação, visto que o Mateuzinho, lateral direito do Corinthians, chega bastante ao campo de ataque. Então, na minha opinião, ao invés de ser Everton Cebolinha e Samuelino, eu preferia que fosse o Carrascal aqui pelo lado esquerdo, que inclusive, na minha opinião, é a posição que o Carrascal joga melhor. Aí você teria, por exemplo, um Paquetá aqui pelo meio, você teria um time do Flamengo muito mais criativo. Se você pensar que o Flamengo vai ter 2 meio-campistas mais marcadores, Eric Pulgar e Everton Araújo, que são mais marcadores, o Flamengo tendo um Carrascal e tendo, quem sabe aqui um Carrascal e aqui um Paquetá, ao invés de ser Carrascal e aí Everton Cebolinha ou então o Samuelino, acho que o Flamengo ficaria com um time muito mais criativo, um time que poderia criar mais oportunidades, que é algo que eu tenho sentido falta nesses jogos do Flamengo, seja ali na estreia do Campeonato Brasileiro, seja nos jogos do Campeonato Carioca. Tô achando que o Flamengo está sendo um time pouco criativo, especialmente para o quê? Para fazer a bola chegar no centroavante. Para o Pedro estar o quê? Em boas posições para finalizar e marcar o gol, ao invés do Pedro ficar voltando cá atrás para fazer o quê? Pivô, para fazer parede, e com isso, quando a bola chega aqui nos jogadores pelos lados de campo, e a bola pode ser cruzada um passo para trás, o Pedro ainda está muito aqui atrás, entendeu? Então, eu acho que é algo que o Flamengo precisa fazer nesse jogo, é ter mais meio-campistas criativos, Paquetá e Carrascal, ao invés de ter 2 atacantes pelo lado de campo. Sobre a dúvida que o Felipe Luiz tem na escalação no seu sistema de defesa e no seu sistema de ataque, acho que a dúvida do Felipe Luiz provavelmente fica entre um zagueiro que é melhor, tecnicamente, que é o Léo Ortiz, muito bom, é a base de um time que vai muito bem na saída de bola, porém o Léo Ortiz começou mal a temporada. O Léo Ortiz é um jogador muito inteligente, mas que, por exemplo, não tem a velocidade como um dos seus pontos fortes.
enfrentando o Yuri Alberto, talvez a questão de velocidade seja um ponto muito positivo para o zagueiro Vitão, uma vez que ele pode fazer os movimentos e acompanhar o Yuri Alberto tanto num facão, como por exemplo numa entrada na área na velocidade. Obviamente vai ser uma escolha difícil pelo Filipe Luís, até porque um dos pontos positivos do time do Corinthians é o quê? É o jogo aéreo, e o Léo Ortiz é um zagueiro melhor no jogo aéreo, por exemplo, do que o zagueiro Vitão. Já falando do setor ofensivo, falando na dúvida pela ponta esquerda entre Everton Cebolinha e Samuel Lino, por que a dúvida? Everton Cebolinha é um jogador que faz o movimento mais para dentro. Isso significa que o lateral esquerdo, Alexandro, precisa chegar mais à linha de fundo, precisa dar amplitude pelo lado esquerdo. Se ele escolher o Samuel Lino de titular, o Samuel pode ser um jogador que vai mais à linha de fundo, pode fazer uma tabela com o Carrascal, pode fazer uma tabela com o Pedro, pode fazer, por exemplo, um cruzamento que o Everton Cebolinha não tem como um dos seus pontos fortes. O Everton Cebolinha é um jogador que joga mais pelo centro, e isso faz com que o lateral esquerdo, o Alexandro, tenha que ir mais à linha de fundo. Obviamente é uma dúvida que o Filipe Luís tem, assim como na defesa, mas acredito eu que o Filipe Luís tende a escolher mais um jogador que possa fazer a diferença nesta partida, até porque estamos falando de uma final de Supercopa do Brasil. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa o seu like e até a próxima.